princesas, tudo bom? O vídeo de hoje tá no meu coraçãozinho desde que eu vi um culto, que eu participei de um culto lá na igreja, e o título que veio foi o seguinte: pra que vasilhas se eu preciso de dinheiro? De onde você tirou isso, Kel? Calma que você vai entender. Aí, pra ficar mais fácil pra vocês, eu coloquei o agir de Deus, que é baseado naquela história de Eliseu, quando chega uma viúva e fala pra ele: poxa, meu marido morreu, ele era um bom homem, o que eu faço? Os cobradores querem vir levar meus 2 filhos. E aí Eliseu manda pegar várias vasilhas e pergunta o que ela tem em casa. Ela fala que tinha uma botija de azeite, e aí manda pegar várias vasilhas e ela começa a despejar o azeite nessas vasilhas. E aí acontece um milagre, que começa um azeite que tinha só um pouquinho, começa a se multiplicar e enche todas as vasilhas sem não sobrar nenhuma. Aí Eliseu fala: vai, vende isso, paga suas dívidas e vive do resto. Imagina a mulher, quando ela vai pedir ajuda para Eliseu, já precisava mesmo de dinheiro para pagar as dívidas dela, e ele manda ela pegar vasilhas com os vizinhos. Por isso esse tema: pra que vasilhas se eu preciso de dinheiro? Mas isso é a forma que Deus age muitas vezes na nossa vida. A gente pede uma coisa, a gente precisa, a gente implora, a gente ora, a gente jejua por uma coisa, por uma resposta, por uma saída, por um jeito de determinada área, uma providência, determinada coisa da sua vida. E Deus age de uma forma que parece totalmente confusa, totalmente diferente. Você fica: por quê? Pra que vasilhas se eu preciso de dinheiro? Por que isso se eu preciso daquilo? Mas o agir de Deus é assim. Ele sabe muito, muito mais que a gente. Como Naamã mesmo na Bíblia. Lembra de Naamã? Também é com Eliseu. Que Naamã chega para Eliseu e pede para Eliseu orar por ele para ele ser curado. Mas Eliseu fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E aí quando ele mergulhou 7 vezes, no começo ele não queria, mas depois ele mergulhou, ele é curado da lepra. Então, Deus age de forma diferente. E entender esse agir de Deus é um mistério muito grande. Na maioria das vezes, a gente não entende, pelo menos no começo. Mas é aí que a gente precisa ter fé. Porque ter fé é crer sem ver, sem evidência nenhuma. Tipo, tá tudo contra. Não tem circunstância, não tem possibilidade. Mas eu creio. Fé é isso. A gente precisa exercitar a fé. A gente é cristão, a gente vai na igreja, a gente fala de fé o tempo inteiro. Mas viver com fé, que é bom, a gente acaba muitas vezes não vivendo. Mesmo quando Deus age de forma totalmente diferente do que você espera, tenha fé que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe, Ele não é incompetente. Deus não é distraído. Interessante que uma vez eu dei um testemunho, não faz muito tempo, de um moço conhecido meu, que eu gosto muito, que Deus falou para ele pegar os cartõezinhos de visita, assim, com o nome da empresa dele e tudo mais, e distribuir pela cidade. Ele falou assim: Senhor Deus, eu vou fazer isso. Aí ele foi pro carro dele, quando entrou no carro, não tinha gasolina. Aí você pode pensar: como é que Deus manda fazer uma coisa se eu tô sem dinheiro e meu carro tá sem gasolina? Como é que eu vou fazer isso? Por que Deus mandou fazer isso? Não faz sentido muitas vezes. O que ele fez? Ele levantou, ele foi assim, colocou a mão no capô e ele sabia o que fazer. Sabe o que ele fez? Ele chorou. Falou: Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu preciso, dependo de Ti. E aí ele chorou e de repente ele começou a sentir que o capô, o motor parecia que estava esquentando. Aí ele entrou no carro, ligou o carro funcionou. Ele falou: Deus, eu vou pela fé. E ele começou a dirigir. E ele dirigiu o dia inteiro sem gasolina. Não só isso, ele dirigiu a semana inteira e por um tempo sem gasolina porque ele estava sem dinheiro para comprar. E Deus foi e fez um milagre. Ele vê muito além. Eu tenho técnico de administração e agora estou fazendo faculdade de contabilidade. E aí quando eu passei no concurso, eu já falei aqui pra vocês que eu passei no concurso, eu fiquei alguns meses de treinamento, né? E quando acabou esse treinamento, eles iam mandar a gente para várias áreas. E como eu tinha administração, uma coisa mais humanas e tudo mais, eu falei: cara, a única área que eu não quero cair é em finanças. Deus me livre, coisas de finanças eu não quero cair. Deus, não deixa eu cair. O último lugar que eu quero cair é naquele lugar. E foi o quê? Foi pra onde Deus me mandou. De todos os lugares que podia ter, com documentos, com isso, com aquilo, Deus me mandou para a área de finanças. Na hora eu fiquei: não acredito. Por que, Deus? Por que isso? Mas hoje eu entendo e eu amo a área de finanças. Sabe, eu aprendi a gostar de exatas, tanto que eu estou fazendo faculdade de contabilidade. Entende? Olha para você ver como que as coisas acontecem, como Deus sabe muito mais do que você, como Ele sabe mais da gente do que a gente mesmo. Quem ia imaginar que eu ia gostar de números? Entendeu? Que eu ia gostar dessa área. Mas eu gosto muito. E hoje, quando eu faço documentos, credo, não queria trabalhar desse jeito nenhum. Prefiro muito mais o que eu faço. Por isso que nós precisamos aprender a depender dele.
e nas pequenas coisas do dia a dia. Tem uma coisa que aconteceu, um testemunhozinho, que eu nunca esqueço. Uma vez eu fui fazer uma prova, eu levei 2 canetas, né? Como sempre precavidas, eu levava 2 canetas. Levei uma azul e uma preta. Beleza. Chegou lá na hora da prova, tinha uma delas que não funcionava por nada desse mundo. Eu deixei ela de lado. E a outra, beleza, vamos lá. Só que eu percebi que aquele tubinho que tem a tinta, faltava um espacinho assim, sem tinta, e depois vinha tinta. Então, aquela tinta precisava descer, né? Pra poder funcionar a caneta. Então eu fiquei lá, fazendo assim com a caneta, assim e assim, e o tempão lá, no meio da prova, fazendo isso. E, gente, não descia aquela tinta por nada desse mundo. Porque, gente, tem que fazer a prova e a caneta não tá pegando, não tá funcionando, e agora? Aí, eu orei. Falei, Jesus, eu tenho que fazer essa prova. Por favor, me ajuda. Faz essa caneta funcionar. Amém. Quando eu abri, assim, os olhos, a tinta tava no lugar exato e a caneta funcionou. Sabe? Então a gente tem que depender de Deus nas pequenas coisas do dia a dia, por menor que seja. Vou pegar um ônibus, vou falar com uma pessoa, vou resolver tal coisa, vou no banco pagar. Põe a Deus na frente de tudo. Porque tem um toque diferente, é diferente. Não é só normal, é muito melhor, porque Deus ama surpreender a gente. Outra coisa muito bacana que aconteceu uma vez, foi quando eu tinha 13 anos. Foi minha segunda ou terceira cirurgia, não lembro agora. Mas uma cirurgia que eu tive que fazer no nariz, por causa do problema que eu tinha. É complicada essa história, eu já contei mais ou menos naquele vídeo Lábio Leporino, Minha Maior Luta. Tá, no canal eu contei mais ou menos. Mas eu tive que fazer uma cirurgia com 13 anos e ia ser no nariz também. E eu tava com sinusite. Mas eu tava ruim, eu não poderia fazer cirurgia desse jeito. Então eu comecei a me tratar. E aí chegou o dia que eu ia saber se eu poderia fazer cirurgia ou não. Vou fazer um raio-x pra saber se eu tava bem pra poder fazer cirurgia. E eu orei muito, pedi muito a Deus, com 13 anos, né? Pedi muito a Deus que me ajudasse, que fosse comigo, porque eu queria muito fazer cirurgia. E aí, quando eu entrei na sala do raio-x, ainda com medo, sem saber o que fazer, eu olhei para uma parede assim e tinha um adesivo escrito: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Era só um adesivo, mas foi exatamente o que eu precisava naquele momento. Entrega, joga, tipo, não é meu, é seu. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia de verdade nele e tudo, não é uma coisa ou outra, tudo ele fará. Quando eu li aquilo, falei, amém, eu confio. E eu confiei, fiquei tranquila. E fui, fiz o raio-x lá, estava bem, pude operar, deu tudo certo, a cirurgia foi uma bênção. Tem até um versículo que eu anotei aqui que fala muito ao meu coração há muito tempo, que é aquele: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 a 9. E é bacana e é preciso que a gente aprenda a confiar nele de verdade, sabe? Deus tem me treinado a isso. Outro dia surgiu uma possibilidade, aí surgiu tipo uma especulação, que eu não ia receber salário no mês seguinte, lá no meu trabalho. E aí, quando eu vi isso, me deu um aperto no coração, eu fiquei gelada, fiquei, caramba, eu não vou receber salário. Eu fiquei meio assim, eu tava até no shopping quando eu recebi a mensagenzinha falando isso. Eu fiquei assim. Aí quando eu tava andando assim, a gente começou a andar, fazendo não sei o que, aí veio na minha cabeça: você acha que eu não sou capaz de cuidar disso? Aí eu pensei comigo: não tem ninguém melhor pra cuidar, não é? A gente crê em Deus em partes. Em relação a isso, tá, eu creio. Sim, com certeza, Deus vai fazer tudo possível. Mas em relação a algumas coisas, a gente... é como se Deus não existisse, sabe? A gente não crê, a gente fica, meu Deus, e agora? Como se Deus fosse limitado só em algumas coisas que Ele pode agir. Não é assim. Nós que somos limitados, a gente limita o nosso Deus. Deus, Ele é fiel em todas as áreas, em todas as circunstâncias, nas coisas mais simples, as mais complexas e impossíveis que sejam. Pare de crer em Deus parcialmente. Creia em Deus na sua totalidade. E quando Deus falou isso pra mim, que você acha que eu não sou capaz de cuidar disso? Eu fiz assim, com certeza é. E me deu uma paz, eu fiquei tão tranquila, e eu consegui ficar tranquilona o resto do dia, de boa, como se não tivesse acontecido nada, entendeu? E depois eu fiquei sabendo que era mentira, que nem ia acontecer isso, que eu ia receber normalmente.
Mas olha pra você ver, parece até que foi um teste pra ver se eu confiava realmente nele. E eu consegui confiar. Então pensa aí, o que tá de problema na sua vida, de dificuldade, de coisas impossíveis que você acha que é complicado? Deus tá capaz de cuidar disso. Você que tem que permitir que Ele cuide disso. Ele pode tudo. Quando fala Deus cuida de você, fofa. Sem noção da dimensão que é isso, do cuidado de Deus, não existe nada maior. E o mais interessante, quando Ele permite que chegue a esses pontos assim que você fica perdida, assim, confusa, quando parece que não tem mais jeito, é porque Ele quer fazer um milagre. Como foi com essa pessoa que eu falei que acabou a gasolina e não tinha o que fazer, não tinha dinheiro para colocar gasolina, não tinha dinheiro para comprar gasolina, e Ele fez um milagre. Então muitas vezes Ele permite que chegue a tais pontos porque Ele tem uma coisa linda, incrível e sobrenatural para fazer na sua vida. Como aquele negócio da igreja antiga que eu falei para vocês. Os discípulos viviam milagres todos os dias. Por que eu e você não podemos viver? Porque a gente está sem fé para isso. Então tenhamos fé, se revistamos de fé, Deus nos dê mais fé para viver milagres do sobrenatural todos os dias. Eu até anotei aqui uma frase que eu gostei muito quando estava fazendo o roteiro desse vídeo. Muitas vezes Deus nos deixa sem saída para mostrar que Ele é a saída. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Beijinhos no coração, curtam, se inscrevam e compartilhem, tá? Tchau, tchau.